amém? Vamos meditar na palavra? Em nome de Jesus, que o Pai nos evite e o Santo Espírito nos conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. No versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé está nos falando de convicção, de certeza, aleluia. E essa fé, ela precisa estar tão somente no nome de Jesus Cristo, que conquistou tudo na cruz do Calvário por nós, e na palavra de Deus. Jesus é a palavra, e toda a verdade que procede da boca de Deus. A palavra do Senhor nos diz, em Mateus 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus criou todo o firmamento com o poder da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, faz divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e julga as intenções da mente e do coração. A palavra do Senhor, ela não volta atrás sem fazer aquilo que lhe apraz. A palavra do Senhor é poderosa, ela é cheia de majestade, ela produz chama de fogo. Então, o poder da palavra de Deus. Então, o Senhor, ele nos ensina a fazer as nossas petições ao Pai, em nome de Jesus, mas essas petições são fundamentadas na palavra de Deus, na verdade de Deus, nas promessas que Deus nos dá, amém? E nós precisamos ouvir essa palavra, ter fé nessa palavra, porque a palavra do Senhor nos diz em Romanos 10, 17, que de sorte a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas nós precisamos ouvir esta palavra, crer nesta palavra. E o Senhor me trouxe aqui o entendimento como Ele nos dá por meio da sua palavra situações que por meio da fé no nome de Jesus Cristo, da fé na palavra, milagres aconteceram, coisas impossíveis aos homens aconteceram por causa da fé do nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em Atos, capítulo 9, versículo 32 ao versículo que Pedro ele estava ali, passando por Lida, mas havia ali em uma casa um homem chamado Enéas, que jazia 8 anos paralítico. Mas Pedro, chegando na casa de Enéas, vendo aquela situação, Pedro, fundamentado na fé no nome de Jesus, disse para Enéas: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta e arruma o teu leito. Então Enéas ele se levanta e arruma o teu leito. A gente vê aqui que Pedro ele lançou a palavra de cura, Jesus Cristo te dá saúde, mas também ele visualizou já por meio da fé aquilo que ele estava falando, Enéas com saúde, se levantando e arrumando seu leito. E foi isso que aconteceu. A palavra do Senhor nos diz que não fixando os olhos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. A palavra do Senhor diz que Ele traz à existência as coisas que não existem. Então, por meio da fé, por meio da palavra, o Senhor nos ensina a visualizar. Isso é fé. Isso aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, que era uma mulher que sofria já 12 anos com hemorragia. E ela procurando sempre os médicos, medicação, mas ia de mal a pior. Mas ela ouvindo falar em Jesus, ela tão somente se isentou de todas as frustrações, colocou convicção, certeza em Jesus e disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Então ela se viu curada. Ela se posicionou. Então ela visualizou. Isso é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Aleluia. Teve convicção que ela estava curada, embora ela ainda estivesse com fluxo, mas a fé dela proporcionou, a prova das coisas que não se veem. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz em Atos, versículo 6, Pedro disse para um coxo paralítico que estava ali à frente do templo Formosa, onde Pedro e João, a hora 9, estava indo orar. E aquele coxo que estava pedindo esmola, e eles fixando ali os olhos naquele coxo, e Pedro falou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E Pedro, com fé no nome de Jesus Cristo, dando certeza que quem ia curar ali aquele coxo, fortalecer os tornozelos ali daquele coxo, era o nome de Jesus Cristo. Mas ele teve fé. Ele disse: em nome de Jesus, levanta e anda. Ele visualizou o homem curado,
o homem em pé. Então, nós precisamos visualizar a promessa pela fé, pela luz da palavra, para a glória de Deus, em nome de Jesus.